Vamos para mais um Sudoku, né? Da série Rat Run do Mart Sears. Dessa vez o Rat Run 4, Borderline. Então vamos lá, né? Como sempre, começar lendo a notinha, né? Experimento 4, azul, 26 de junho de 1974. Realmente tem alguma coisa sobre esse rato. É como se elas realmente fosse determinada a ir bem. Não importa, né, tipo, sem se importar com os cupcakes. É quase como se ela soubesse o que nós estamos trabalhando, né? Tipo, para que nós estamos trabalhando. Elliot finalizou as portas unidirecionais essa manhã, que vão ser testadas no labirinto azul. Então, vamos lá. Só verificar se estou gravando. Beleza. Bom, vamos para as regras, né? Regras normais Sudoku se aplicam, então 1 a 9 em cada linha, em cada coluna, em cada caixa 3x3. Lembrando, o movimento da Sphinx pode andar ortogonalmente, não pode andar na diagonal se tiver a bolinha, não pode atravessar a parede, claro, né? E nesse Sudoku que ela não vai poder andar na diagonal porque não tem espaço para isso, né? Então vamos lá. As regras desse aqui. É que nem no último, né? Tem os pontos pretos, que as células conectadas por um ponto preto, uma vai ser o dobro da outra. Então, por exemplo, vendo esses pontos aqui, se essa aqui for, por exemplo, o 3, essa aqui vai ter que ser o 6. Se essa aqui for o 4, essa aqui poderia ser o 2, que é a metade, ou o 8, que é o dobro, né? E assim por diante. Nem todos os pontos pretos possíveis foram dados. Então é possível que a gente tenha, por exemplo, o 1 e o 2, mesmo sem o ponto preto ligando eles, né? Portas unidirecionais. Finks só pode passar diretamente, né, por uma flecha roxa se ela estiver se movendo na direção que a flecha está apontando. Então, por exemplo, ela pode fazer esse caminho aqui. Já esse caminho aqui ela não pode porque está indo contra a seta, né? E a seta sempre aponta para o menor número entre os dois que ela está, né? Então, por exemplo, se aqui é 6, aqui teria que ser 5 para baixo, né? Para ser menor do que o 6. E a restrição desse experimento, né? Como sempre, tem elementos e tem restrição do movimento da Sphinx, né? Nesse experimento, o caminho correto vai ser uma linha de soma de região válida. O que significa? As bordas das caixas, né, são essas coisas pontilhadas, né? Essas linhas pontilhadas, vão dividir o caminho em segmentos e cada segmento desse vai ter a mesma soma. Então, por exemplo, digamos que ela faça isso. Esses dois números, né, esse segmento. Vou até colocar uma cor aqui para ficar melhor. A linha está sendo dividida, né, pela divisão da caixa. Aqui, aqui, aqui é outro segmento, aqui é outro segmento. Cada segmento desse, né, vão ter a mesma soma. Então a soma desses números vai ser a mesma soma desses números, a mesma soma desses números, a mesma soma desses números. Então o caminho certo, né, vai ter essa restrição também. Então vamos lá, vou reiniciar aqui o tempo. Bom, geralmente a gente estava vendo, né, o caminho começando pela Sphinx, mas uma coisa que é interessante de ver aqui, ó, que o final ele é bem, só tem essa possibilidade, né? Vai ter que descer direto aqui. Ó, o menor valor da soma, né, poderia ser 3, né, se for 1 e 2, por exemplo. E o maior seria 8 e 9, que daria uma soma 17, né? Tá. Vamos ver o que a gente consegue descobrir.
que a caixa 8 ela é bem interessante. Se a gente pensar se em algum momento ela fosse entrar aqui, obrigatoriamente isso aqui passaria, né? Poderia vir para cima, poderia vir para baixo. Vamos dizer para baixo. Indo para baixo e para cima vai dar a mesma quantidade de casas, né? Vão ser 6 casas. A menor possibilidade que a gente poderia colocar seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A soma desses números dá 21. E aqui, ó, a gente viu que a soma máxima vai ser 17. Então, a Finks não vai entrar aqui. Porque se ela entrar aqui, vai ter que percorrer pelo menos 6 casas aqui nessa caixa. Então aqui, ó, vou até fazer aquilo que eu fiz da outra vez, né? Vou fechar aqui. Dá pra fechar aqui também, né? Então até que ela pode passar aqui, né, assim por diante. Tá. Eu não poderia fazer esse caminho curto, né? Porque é o mesmo problema, né? Seriam 6 casas passando, né? Isso daria 21. Teoricamente. O que eu tô fazendo? Teoricamente. Poderia isso? Não, não poderia porque aqui teriam 6 casas de novo, né? Então, na verdade, ela nem vai entrar aqui. Porque se ela entrasse em qualquer uma dessas aqui, precisaria passar por 6 nesse segmento. Inclusive, com maior soma sendo 7, o maior tamanho de segmento seria 4, né? Ah, isso é interessante, ó. Aqui o máximo que vai ter é 17, né? Sendo 8 e 9. Então, o valor de cada segmento do caminho vai ser no máximo 17. A maior quantidade de casas que a gente pode usar para somar 17 com números diferentes, não é porque eu digo com números diferentes, porque cada segmento vai estar restrito a uma caixa, né? Então não vai repetir número. Então, a maior quantidade de números diferentes que a gente pode usar para somar 17 são 5 números. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Né? Assim por diante. Então, não dá para ter em uma caixa, né, 6 ou mais, né? Com 5 ainda dá, né? Então, teoricamente, ela poderia vir pra cá, né? Tá. Ah, tá, isso é interessante porque ela não pode fazer esse caminho aqui. Porque, ó, aqui, só aqui já dá 6. E ela vai precisar pelo menos de um sétimo também pra, pra poder sair, né, dessa caixa. E com 7 números, o menor combinação é 28. Que é bem acima de 17, né? Então, ela não pode vir pra cá. Ela não vai poder entrar aqui porque se ela viesse assim, altera contra setas, né? Nossa, o Ctrl Z não funciona com isso. Tá. Será que ela poderia fazer isso? Ah, tá. Esse caminho aqui, ela não pode fazer, por quê? Ó, vou colorir as regiões que vão ter a mesma soma. Por exemplo, assim, né?
se você olhar, o laranja, a região laranja é de um número só. Então o número que eu colocar aqui vai ser o valor de cada segmento. E aí esse segmento eu vou ter que colocar aqui no vermelho também. E ele só é feito por um número. Então ele seria esse mesmo valor. Então, por exemplo, se o valor de cada segmento for 8, por exemplo, o segmento vermelho vai ter que ser 8 também. Mas aí, ó, teria dois 8 na mesma coluna. Que é impossível, né, de acontecer. Então, esse caminho, ela não pode fazer. Ela não pode fazer isso aqui, né? Agora, será que isso aqui ela poderia? Faria alguma volta por aqui. Seria aqui. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Não vejo. Ou vejo. Ó, vamos analisar uma coisa aqui, ó. Esse segmento tem 4 números. Então, se esse fosse o caso, o segmento teria um valor de pelo menos 10. Não tem como colocar 10 aqui sozinho, né? Se ela virasse aqui. Então teria que vir pra cá. Mas ela conseguiria com 5 aqui. Ou 5 aqui. Ou, quer dizer, 4 por aqui. Ou 5 por aqui. Eu não vejo restrição nisso. Tá, eu acho que eu vi bastante já por aqui. Vamos ver, né, se ela pode fazer esse caminho. Teria que fazer alguma coisa, sair por aqui, vir pra cá. Daqui, ela não poderia, por exemplo, fazer isso, porque aqui ela ficaria sem saída, né? Ela não poderia fazer isso, que é contra a porta. E não poderia vir por aqui, porque seria o caminho que ela fez no início, né? Mas poderia, por exemplo, fazer isso. Isso aqui já também não poderia, né? Porque aqui vai ter a mesma soma disso aqui, ambos de um número só, aqui também, né? Então, não poderia fazer isso aqui, porque aqui e aqui teriam a mesma soma de um número só, né? Então, eu acho que ela não pode vir aqui pra esquerda em cima, né? Porque ela vindo aqui, ela não pode vir direto pro cupcake, ela vai ter que descer. Daqui a única saída é passando por aqui. E o único caminho para entrar no cupcake seria por aqui. E aí entra nesse problema aqui, né, que a gente já discutiu. Então, ela de algum jeito vai descer. Ela pode, inclusive, não, eu ia falar que era possível ela dar a volta, porque as coisas do Marte nunca são o que a gente vê de cara, mas eu imagino que não possa, porque senão, ó, se ela estiver dando a volta, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mínimo 21, sendo que aqui o máximo que pode ter de soma de segmento é 17. Ela pode. Acho que ela vai descer direto, né? Porque se ela der a volta por cima vão ser 6. Pode entrar aqui por cima, né? Então ela vem aqui, vem aqui. A gente vê que ela não pode fazer esse caminho por causa desse segmento. Então ela vem pra cá. Daqui ela não pode vir pra esquerda porque esse segmento aqui vai somar pelo menos 10. Não tem como a gente colocar 10 aqui sozinho, né? Então, ó, entrou aqui, vai fazer alguma coisa aqui, aqui, possivelmente até passando aqui por cima. De qualquer jeito, vai fazer isso. E daqui, realmente, vai ter que só entrar mesmo. Tá, e agora
esse aqui é um caminho que com certeza ela tá fazendo. E tem uma coisa muito interessante que eu percebi, que é a caixa 5. Vou colorir aqui. Ó, a gente viu que no mínimo, por causa disso aqui agora, né, que é o maior segmento, no mínimo cada segmento vai valer 10. Aqui na caixa 5 a gente tem 4 segmentos mais essa casa. Então quais são as possibilidades? Se isso aqui valer 10, a parte colorida aqui na caixa 5 vai valer 40. E tem aquela regrinha, né, que se somar os números de 1 a 9 vai dar 45. Então a soma da caixa inteira vai ser 45. Da parte colorida 40, então esse branco seria o 5, né, caso o segmento valesse 10. Se valer 11, então 11, 22, 33, 44, que seria 1. E já não poderia valer 12, né? Porque senão só aqui já seria 48, que é acima da soma, né, de uma caixa. Então a soma vai valer ou 10 ou 11. Ó, aqui ó, também é um segmento com 4, né? Aliás, deixa eu concluir esse raciocínio primeiro. Sendo 10 seria 1, 2, 3, 4. E sendo 11 seria 1, 2, 3, 5. E aqui nessa região tem esse ponto preto. Então aqui vai ter um número que é o dobro do outro, né? E aí poderia ser ou 1 e 2 ou 2 e 4. De qualquer jeito, tem um 2 aqui. E aí o que eu percebi agora? Aqui na caixa 7, a gente viu que ou vai somar cada segmento ou 10 ou 11, não tem como 5 números diferentes somarem 10 ou 11. O mínimo que eles vão somar é 15. Então, ela não pode fazer esse caminho, porque aí vão ser 5 casas passadas nesse segmento, né? Também não vai poder fazer esse caminho, porque também vão ser 5. Então ela vai ter que vir pra cá e subir. Tem que subir de novo, né? E aí, ó, ela não vai poder só dar essa curva. Por quê? 5 casas no caminho. No segmento, né? Então teria que vir aqui, fazendo, né, com 4 casas no caminho, segmento, e descer aqui. Então, se eu não estou enganado, se eu não me equivoquei em algum momento, esse é o caminho que ela vai fazer. Ó, aqui pelo mesmo raciocínio daqui, né? Vai ter um 2. Aqui fica interessante, ó, porque aqui faz parte do caminho, só que só um dos números desse ponto preto. Então aqui, por exemplo, não pode ter o 1, porque se aqui tiver o 1, aqui vai ser o 2, e não vai ter onde eu colocar o 2 aqui, que ele é obrigatório, né? Aqui eu não posso colocar o 2, porque já tem 2 na coluna. Poderia ter o 3, 4 ou 5. O 5 eu não posso colocar perto de um ponto preto. Seriam 3 ou 4. E aqui seria 6 ou 8. Aí se é 6 ou 4, 3 ou 4 vai depender, né? Se for 10 pode ter o 4. Se for 11 não pode ter o 4, vai ter que ser o 3. Tá. Eu acho que isso aqui fica interessante agora. Porque, ó, aqui com certeza vai ter 1, 2 e 3. Aí ou vai ter 4 ou vai ter 5. O que sobra de possibilidade aqui pro ponto preto? Não pode ter o 6, né? Porque já tem o 3 na caixa, né? Porque se tivesse o 6 aqui, teria que ter um 3 junto. Eu não teria como colocar o 3 aqui.
Sobra o 4 e o 8. Então, não posso colocar o 4 aqui, vai ter que ser o 5. Então a soma de cada segmento vai ser 11. Se a soma de cada segmento é 11, aqui dá 44, com 1, 45. Aqui não pode ser 4, vai ter que ser 3 e o 6. Aqui não pode ser 4, vai ter que ser 1 e 2. Mesma coisa aqui, 1 e 2. 3 e 5. Aqui não pode ter 3. Aqui faltam 2 e 5, mas aqui eu tenho que colocar o 5. Eu não poderia colocar nenhum 2, que já tem na coluna. 1 e 2 aqui. Tá, isso aqui é interessante. Por quê? Aqui não posso ter um 5. Esse aqui vai somar 11, né? Os pares que somam 11 são 2 e 9, 3 e 8, 4 e 7 e 5 e 6. Eu não posso ter o 3 e 8 porque já tenho o 3 na linha, né? Nem o 5 e 6 porque já tenho o 6 na linha. Eu poderia ter 2 e 9, por causa do 2 da coluna, né? Teria que ter um 2 aqui, um 9 aqui. Então, ele sendo maior, teria que ser o 1 aqui. Aqui teria que ser o 5. Um 2 e 3 aqui. Teoricamente pode, mas é estranho colocar o 2, né? Sendo o número maior. Mas é uma possibilidade. E a outra seria 4 e 7. Aqui teria que ser o 8, né? Aqui o 4. Tá, não adiciona muito, mas já é uma coisa pra se ter, a gente ter na cabeça. Bom, vamos ver o que tá faltando, né, nessa caixa. Falta o 6, 7, 9. Então aqui, ó, vai ter que ser 9, que é maior do que o 7, que é maior do que o 6. Bom, aqui, o que pode ser? Não pode ser 3 e 6, né, nesse ponto preto, porque nessa coluna já tem o 3 aqui, e nessa coluna já tem o 3 que está aqui. Então vai ter que ser entre 1, 2, 4 e 8. Aqui nessa coluna também já tem 1 e 2, então aqui só sobra o 4 e o 8, né? Só que olha, se eu colocar o 8 aqui, aqui vai ter que ser o 4 que é metade. Só que já soma 12. Então 12 mais esse número teria que dar 11, sabe? Não é possível, né? Então aqui vai ter que ser 4, que não pode ser 8, né? Então vai ter que ser 2. 1 e o 2. 2 com 4, 6. Para chegar em 11, 5. Aí aqui, ó. 2 e 9 não pode porque já tenho 2 na caixa. 3 e 8 já tenho 3 na caixa. 4 e 7 pode. 5 e 6 não pode porque já tenho 5 na coluna, né? Então sobra o 4 e o 7. E o 5 é maior do que esse número. 5 não é maior que 7, 5 é maior do que 4, né? Então 4 e 7 aqui. O que está faltando nessa caixa? Falta o 6, 8 e o 9. Aqui só pode ser 8 e 9. Aqui e aqui pode ser o 6, 8 e 9. Aqui, né? 3 e 5. Pra cá sobraria, né? Ou 4 e 7. Ou 2 e 9. Vamos pensar em 3 números sem ter 3 nem o 5, né, pra colocar nessa coluna aqui. Por que sem o 3 e o 5? Porque eu já tenho o 3 e 5 aqui nessa coluna, né? Na coluna 4, eu tenho o 3 e o 5 colocados, né? Inclusive, aqui vai precisar ter 1, por quê? Coluna 5 já tem 1, coluna 6 também já tem 1, né? Nessas caixas aqui. Sobrou essas posições para 1. Para chegar em 10, com dois números, seria ou 2 e 8 ou 4 e 6. Se aqui for 2 e 8, o que sobra para cá? Sobraria o 4 e 7. E aqui? Teria que ter um 6.
5, né? Aqui o 9. Tá. Ou então, se aqui for 4 e 6, o que sobra aqui? Sobra o 2 e o 9. Pra cá sobraria 7, 8. Sobraria o 7 ou 8. Aqui também 7 ou 8. Não vejo nenhum problema também. Ó, aqui é 11 e aqui é 11 também, né? Então só aqui dá 22. Aqui vai ter que ser 23. Acho que não tem nenhum... 23 com 4 números não tem nenhuma combinação fácil. Aqui em algum lugar vai ter um 3. E no outro vai ter ou 8 ou 9. Ah, ó, nessa coluna aqui já tem 1 e 2, né? Falta 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, já tenho 6, 7 e 9 na linha. Então aqui só pode ser 8. Aqui não pode ter 8. Aqui sobra, né? 6, 7 e 9. Eu não posso ter o 9 aqui, porque o 9 não é menor do que nenhum outro número. Que dê pra colocar no Sudoku, né? Então 6, 7 aqui. Aqui teria que ser 7, 8, 9, né? Que são os números maiores do que 6 e 7. O que falta aqui nessa parte? Falta o 4, 7 e 9, né? Pelo mesmo motivo aqui tem que ser o 4, porque não pode ter o 7 e 9 aqui, né? Então aqui, 7 e 9. Ó, com 7 e 9 aqui, não pode ter nem o 7 nem o 9 aqui, só sobra o 8. Aqui não vai poder ter o 8 que já tem na coluna, nem o 9 que também já tem, então aqui é um 6. Aqui vai ser o 9, aqui vai ser o 8. Então aqui alguma dessas posições vai ter um 9 também. Aqui vai ter 6 ou 7, sobrou aqui o 1. O 1 aqui na caixa 3, né? Vai ter que ter uma dessas posições. Não posso colocar aqui, porque não tem como colocar 1 e 10, né? Pra somar 11. Então 1 sobrou nessas posições. Bom, e aqui na caixa 6 sobrou nessas posições, por quê? Esse 1 aqui tira essas possibilidades, não tem como colocar o 1 em um conjunto de dois números que somem 10. E não tem como colocar o 1 sendo maior do que outro número. Então sobram essas três posições aqui pro 1. Agora tentar descobrir, né? Alguma coisa. Falta dessa linha. 1, 2, 3 e 5. Aqui eu poderia ter um 2. Se for 2 aqui é 1, né? Aqui 2. Seria 1 e 8. 1 e 8, que teria que ser 3 e 5. O que sobraria aqui? 4 e 7. Teria que ser 4 e 7.
6 e 9 que sobraria. Ah, tá. Ó, se aqui fosse um 2, né? Chegamos nesse ponto. O que falta nessa coluna? Falta colocar o 6 e o 9. Aqui eu não posso ter o 6, porque já tem na linha. Não posso colocar o 9, porque para chegar em 11 aqui eu precisaria de 2. Só que já tem um 2 na mesma coluna, né, aqui em cima. Então eu não posso ter um 2 aqui. E eu também não... Falta um, 2, 3 e 5, né? Também não posso ter o 3 nem o 5 por causa desse par aqui na mesma coluna. Então aqui vai ser o 1. Aqui vai ser 3 e 5. Aqui é um par 2 e 3, então aqui é 1 e 5. Aqui eu preciso de 10, aqui de 11. Isso pode trazer alguma coisa relevante, porque eles são pares muito pertos, né? Como é que eu poderia somar 10 aqui? Não posso ser 1 e 9, porque eu já tenho 1. Não pode 3 e 7, porque eu já tenho 3. Se eu usar, por exemplo, o 6 e o 4, aqui sobra o 2 e 9. Se aqui eu usar o 2 e 8, o que sobra aqui? O 4 e 7, não trava tanto quanto eu imaginei que pudesse. Na verdade eu não pensei nessa parte aqui, né? Vamos ver o 6 e 4, né? Aqui seria 2 e 9. O que sobraria na coluna? O 7 e o 8. Aqui não poderia ter 8, né? Porque já tem na linha. 7 e 8. Aqui teria um 4. Parece que pode. E se aqui for 2 e 8, né? Que é outra possibilidade. Teria que ser 4 e 7. Falta o 9 e o 6. Falta o 6 e o 9 aqui nessa coluna. É o mesmo caso, né, que tinha acontecido aqui, na verdade. Ter o 2 na coluna. Porque ó, falta o 6 e o 9 pra colocar aqui e aqui. Aqui eu não posso ter o 6 porque já tem na linha. Não posso ter o 9 porque senão teria um 2 aqui na mesma coluna desse 2. Então aqui vai ter que ser 4 e 6 mesmo. E o 6 vai ter que estar aqui, né, porque já tem um 6 nessa linha. Aí aqui, né, coloca um 8 e um 4. Aqui vai somar 11. O único par que sobrou seria 2 e 9. Vai ter que colocar o 2 aqui, porque já tem um 2 nessa coluna, né? 2 e 9, aqui são 7 e 9. O 2 é maior só do que o 1, então 1 aqui, 5 aqui. Aqui sobrou 2 e 9. Então esse é um 9 aqui e o 2, né? Porque já tem um 9 na linha. Falta na coluna 7 e 8. Aqui vai ter que ser o 7 por causa do 8 na linha. 8 aqui, 4. Quais são os pares que faltam usar aqui no meio, né? Falta o 5 e 6 e o 3 e 8. Acho que ainda não dá pra descobrir qual que vai ser. Onde eu posso olhar agora? O que falta aqui? Falta o 7 e 8 também? 7 e 8. Bom, aqui nesse par eu não posso ter 5 e 6 porque já tenho 5 na coluna, nem 4 e 7 por causa do 7 na coluna também, né? Eu não posso ter 2 e 9 porque já tem o 2 nas linhas, né? Qualquer 2 que eu colocar aqui vai ter um 2 na mesma linha. Então sobrou 3 e 8. Aqui já tem um 8, então aqui vai ter que ser o 3, aqui o 8. Aqui um 2 e aqui um 3. Ó, dá pra gente usar o truque do 45 aqui, ó, nessa coluna pra descobrir o que eu preciso ter aqui. Porque ó, aqui é 11. Aqui também é 11, então 22. Aqui tem 7, então 29. Com 7 aqui, 36. Então só sobra o 9 aqui. E realmente não teria como a gente colocar o 9 aqui, porque seria o 9 mais dois números diferentes, teriam que dar 11 a soma, né? E não dá. O mínimo que 9 com dois números diferentes somam é 12, né?
9 com 1 e 2. Bom, aqui nessa coluna falta o 1. 1 só pode estar aqui. Falta o 4 e 6. Já tem esse 4 aqui nessa linha, então 6 e o 4. Aqui teria que ser 1, 2 ou 3, já tem 1 na linha, né? Então seria 2 ou 3. Na linha não, né? Na caixa. Esse 1 aqui tira 1 daqui, então 2 e 1. Aqui não pode ser 5 e 6, porque já tem o 6 na coluna. Não pode ser 4 e 7, porque já tem o 4 na caixa. Não pode ser 3 e 8, porque já tem o 3 na coluna. Sobra o 2 e 9. Tem um 2 aqui nessa linha, então aqui é o 9, aqui é o 2. Com isso, um 3 aqui, 5 e o 3. Aqui teria que ser um número maior do que 6, né? Teria que ser 7 ou 8, porque já tem o 9 na caixa. Aliás, inclusive nessa caixa aqui falta 5, 7 e 8. Nessa linha já tem o 7 e 8, então aqui é o 5. Aqui não pode ter 8, porque já tem 8 na coluna, então 7 e o 8. O que falta aqui nessa linha? Falta o 3, então aqui é um 8. Aqui falta 5 e 6. 5 e o 6. Aqui vai ter que ser um 3 e 5. 7 e 8. E só completando, né, com as regras do Sudoku mesmo. Aqui sobre o 7. Então 7 aqui, o 6 aqui. Com esse 9, né? 3 aqui, 9. Com esse 5, 3 e 5. Com esse 1 aqui embaixo, 1 fica aqui. O que falta aqui nessa coluna? Falta 4, 6 e 9. 9 só sobra aqui. O 6 aqui e o 4. Nessa linha falta o 4. 2. 2 vai estar aqui. 3, 4, 5. Aqui. Falta o 6 e o 7. O 7 aqui. E por fim, o 6 aqui. Que sufoco. Esse eu demorei um pouquinho mais. Mas foi tão divertido quanto esses sudokus do Retron. Eles são muito legais de fazer. Como eu já tinha dito, né? Eu fiz uma vez eles uns bons meses atrás. E tava com vontade de fazer de novo. E aí criei o canal. Vou filmar fazendo, então estamos aqui, né? Bom, vamos lá. Experimento feito com sucesso. Células visitadas 41. Pontos pretos comidos 3. Portas unidirecionais usadas 1. As anotações, né? Finks mostrou atenção, né, cuidado ao redor das portas unidirecionais que não eram familiares, né? E identificou corretamente aquelas que devem ser evitadas. O consumo de pontos pretos permaneceu ótimo, né? E o experimento 5 vai ser conduzido, né, na próxima semana conforme planejado. Então, bom, esse foi o Retron 4 Borderline. Espero que tenham gostado também. E mais tarde eu gravo outro.